O que cria sua realidade? Ensinamentos do Dr. Joe Dispenza. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das milhares de palestras transformadoras ministradas pelo Dr. Joe Dispenza. Essa apresentação em especial foi realizada para um grupo de empreendedores na vibrante cidade do México. Ao longo dos próximos minutos, você terá acesso a uma série de conceitos poderosos e inspiradores que foram compartilhados com o público naquela ocasião. Ideias que têm o potencial de mudar a forma como você pensa, sente e cria sua realidade. Prepare-se para uma verdadeira jornada de autoconhecimento, expansão da consciência e reconexão com seu poder interior. Dr. Joe Dispenza inicia sua palestra convidando o público a um exercício simples: olhar para a pessoa ao lado e se apresentar como um gênio. Isso porque, segundo ele, todos nós temos potencial para transformar a própria vida quando entendemos como a mente funciona. Ele questiona: quantos aqui acreditam que seus pensamentos afetam a própria vida? Que estão ligados ao futuro que desejam criar? Segundo Dispenza, nossos pensamentos, de certa forma, constroem a nossa realidade. Porém, ele também alerta: o cérebro humano gera entre 60 e 70 mil pensamentos por dia, e 90% deles são os mesmos do dia anterior. Isso significa que, se continuarmos pensando da mesma maneira, inevitavelmente faremos as mesmas escolhas, repetiremos os mesmos comportamentos, criaremos as mesmas experiências e sentiremos as mesmas emoções. Esse ciclo reforça nossos padrões mentais, emocionais e até biológicos. Dr. Dispenza explica que nossa biologia, os neurocircuitos, a química cerebral, os hormônios e até a expressão genética, se molda de acordo com a maneira como pensamos, agimos e sentimos. Esse padrão repetitivo é o que forma nossa personalidade, e ela, por sua vez, cria nossa realidade pessoal. Ou seja, se queremos mudar nossa vida, precisamos mudar nossa personalidade. Isso envolve tomar consciência dos pensamentos automáticos, observar os hábitos inconscientes e modificar os comportamentos repetitivos. É preciso também avaliar as emoções que nos prendem ao passado e decidir se elas ainda fazem sentido para o futuro que desejamos. Muitas pessoas tentam criar uma nova vida mantendo a mesma forma de ser, e, como diz Dispenza, isso simplesmente não funciona. Mudar exige se tornar alguém diferente. Ele afirma que o cérebro é um registro do passado, um reflexo de tudo o que já vivemos. Se nossos dias seguem exatamente a mesma rotina, vemos as mesmas pessoas, fazemos as mesmas coisas e reagimos da mesma forma, é impossível criar algo novo. Se o cérebro não é desafiado com novidades, ele permanece igual. Dispenza cita um princípio fundamental da neurociência: neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Isso significa que, ao repetir os mesmos pensamentos e emoções, reforçamos circuitos neurais que nos mantêm presos a padrões antigos. Segundo ele, aos 35 anos, já nos tornamos um conjunto de comportamentos automáticos, hábitos memorizados e crenças inconscientes, tudo isso funcionando como um programa instalado no subconsciente. Por isso, ele afirma que 95% do que pensamos, sentimos e fazemos é dirigido por esse piloto automático subconsciente. Mas há uma boa notícia: aprender algo novo cria novas conexões neurais. Dispenza cita o neurocientista Eric Kandel, ganhador do Nobel em 2000, que demonstrou que aprender dobra a quantidade de conexões sinápticas no cérebro. No entanto, para manter essas conexões, é necessário relembrar, praticar e aplicar o que se aprende. Aprender é criar conexões. Lembrar é sustentá-las. Dr. Joe Dispenza defende que devemos ser definidos por uma visão de futuro, não pelas memórias do passado. Se não houver clareza e paixão por essa visão, continuamos operando a partir do hardware antigo do cérebro, e a vida segue previsível e repetitiva. Ele mostra que sentimentos e emoções são, na verdade, produtos de experiências passadas. Lembramos de eventos com força emocional justamente porque nos conectamos profundamente com o que sentimos na ocasião. Emoções como tristeza, culpa ou insegurança são associadas a acontecimentos antigos, e, quando mantemos esses sentimentos vivos, continuamos vivendo no passado, mesmo que os eventos já tenham terminado. Nesse ciclo, emoções geram pensamentos, que por sua vez geram mais emoções, criando um condicionamento em que o corpo passa a ser a mente, reagindo automaticamente sem a intervenção consciente. Isso explica por que tantas pessoas dizem: eu sou assim por causa do que vivi há 15 ou 30 anos. Do ponto de vista biológico, isso revela apenas que elas não mudaram desde então. Dispenza alerta ainda para o fato de que grande parte da nossa narrativa pessoal nem é verdadeira. Pesquisas apontam que até 50% do que lembramos sobre nosso passado foi alterado, porque nosso cérebro não é o mesmo de anos atrás.
Ainda assim, muitos se mantêm presos a essas histórias, justificando sua realidade atual com base nelas. Ele conclui essa parte da palestra mostrando como pensamentos e sentimentos formam nosso estado de ser. Se você pensa em algo negativo, rapidamente sente a emoção correspondente. E, ao sentir essa emoção, o cérebro confirma esse estado, reforçando ainda mais os mesmos pensamentos. Assim, a mente da insegurança, por exemplo, se instala como uma identidade. Quando alguém diz "eu sou inseguro", está dando um comando claro à mente e ao corpo para continuar operando nesse padrão. Dr. Joe Dispenza afirma que a maioria das pessoas só decide mudar após uma crise, uma doença, uma perda, um trauma. Só quando algo abala profundamente a estrutura emocional é que elas se sentem fora de si e têm a oportunidade de se observar. Mas ele questiona: por que esperar pela dor? Por que não aprender e mudar através da inspiração e da alegria? Ele reforça que, se continuamos pensando e sentindo como no passado, o corpo vive preso nessa repetição emocional. E o mais surpreendente, para o corpo, não há diferença entre uma emoção gerada por uma experiência real e uma emoção gerada apenas pelo pensamento. Por isso, ele acredita que a maioria das pessoas vive constantemente aprisionada em experiências que já passaram, como se estivessem acontecendo de novo e de novo. Dr. Joe Dispenza explica que o corpo humano tende a operar programado pelo passado. Segundo ele, não é possível criar um novo futuro enquanto se está emocionalmente preso às experiências passadas. Ele afirma que, ao reagir emocionalmente a pessoas ou situações, há uma alteração química imediata no corpo, e muitas pessoas acreditam que não têm controle sobre essa resposta. Quando alguém reage a um colega, familiar ou até um motorista no trânsito, essa reação emocional modifica o corpo quimicamente. Se a emoção gerada por esse evento perdura por horas ou dias, o estado passa a ser chamado de humor. Se essa emoção se estende por semanas ou meses, transforma-se em temperamento. E quando perdura por anos, torna-se um traço de personalidade. Dispenza destaca que muitas pessoas se definem por essas emoções passadas e as utilizam para justificar porque ainda não criaram a vida que desejam. Elas acordam sem uma visão que as inspire, por isso, revivem o passado, repetindo rotinas, vendo as mesmas pessoas, indo aos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, tudo no mesmo horário. E assim, o ambiente externo passa a controlar o modo como pensam e sentem. Ele reforça: se os pensamentos têm relação com o destino, então pensar igual ao ambiente é continuar criando a mesma realidade. Mudar exige pensar além das circunstâncias presentes. Grandes nomes da história, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Joana d'Arc, entenderam isso. Todos eles possuíam uma visão clara do futuro que não era visível nem palpável, mas que estava tão viva em suas mentes que começaram a vivê-la como se já fosse real. Dr. Dispenza pergunta: é possível acreditar em um futuro que ainda não se vê nem se sente, mas que foi imaginado a ponto de o cérebro mudar como se aquilo já tivesse acontecido? Segundo as pesquisas em neurociência, sim. Podemos mudar o cérebro do estado de passado para o futuro. A epigenética também comprova: o pensamento é capaz de alterar o corpo. Ele incentiva que, ao se apaixonar por uma visão, a pessoa pode despertar alegria, esperança e inspiração, e seu corpo começará a acreditar que vive esse futuro, ativando genes para mudanças reais. Se o corpo e o cérebro demonstram sinais físicos de que o futuro já aconteceu, é natural que a pessoa caminhe nessa direção. Dispenza lembra que todos já tiveram momentos de grandeza. Uma ideia inspiradora surgiu, uma possibilidade nova foi vislumbrada. Ao contemplar essa visão, o lobo frontal, o centro criativo do cérebro, se ativa. Ele representa 40% do cérebro humano e se conecta a todas as demais regiões. Quando alguém imagina como seria ser bem-sucedido, o lobo frontal organiza redes neurais já existentes e forma novas combinações. Pensar diferente faz o cérebro trabalhar de forma nova, o que, por sua vez, muda a mente. E mais, quando essas novas redes disparam juntas, surge uma imagem, uma abstração, uma visão. Se a pessoa estiver emocionalmente envolvida com esse pensamento, isso gera um estado elevado de emoção, inspiração, entusiasmo, paixão. Essa união entre uma intenção clara e uma emoção elevada é, segundo Dispenza, o que transforma profundamente o cérebro e o corpo, transferindo-os do passado para o futuro. Nesse momento, a pessoa começa a planejar ações, escolhas, experiências e emoções associadas à visão. Também passa a identificar o que não fará mais, quais comportamentos antigos evitará. Quando observa esses antigos padrões, ela se torna consciente do próprio programa, e essa consciência representa o começo da mudança. Mesmo assim, ele alerta: mudar é desconfortável.
Ao deixar de agir como antes, o corpo, que é condicionado pelo hábito, envia sinais ao cérebro tentando manter o antigo padrão. Surgem pensamentos como isso é difícil demais, talvez amanhã, ou não consigo mudar. E se a pessoa acredita nesses pensamentos, ela recai nos velhos comportamentos, nas mesmas emoções e na mesma realidade. Segundo Dispenza, esse é o rio da mudança, o momento em que o velho começa a morrer biologicamente, neurologicamente, hormonalmente e geneticamente. Muitas pessoas têm medo desse desconhecido, mas ele afirma: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, não a partir do conhecido, mas do desconhecido. É nesse lugar de incerteza que a mágica acontece. Aos empreendedores. Ele lembra: o empreendedor é, por definição, alguém disposto a correr riscos e entrar no desconhecido guiado por uma visão clara de futuro, não por memórias do passado. Sem clareza de visão, tudo o que é aprendido se torna apenas teoria guardada no cérebro. Mas aqueles que pensam como aplicar esse conhecimento e o colocam em prática começam a instalar o hardware necessário no cérebro para um novo futuro. Ao alinhar ações com intenções, comportamentos com pensamentos e aplicar conceitos como liderança e inteligência emocional, surgem novas experiências. E, com elas, novos circuitos neurais e novas emoções. Agora o corpo começa a entender quimicamente aquilo que a mente já compreendia intelectualmente. Dispenza explica: conhecimento é para a mente. Experiência é para o corpo. Quando se sente uma emoção relacionada à nova experiência, ela se torna química no corpo. Assim, o conhecimento é incorporado. Mas é aí que começa o trabalho do especialista: repetir a experiência. Quem pratica isso continuamente, neurologicamente e quimicamente, condiciona o corpo a se tornar a mente desse novo estado. A mudança se torna natural, automática. É o momento em que o novo eu passa a ser quem a pessoa realmente é. Segundo o Dr. Joe Dispenza, o verdadeiro processo é passar de filósofo a iniciado, e de iniciado a mestre, da mente ao corpo, à alma. Do conhecimento à experiência, à sabedoria. Do pensar, ao fazer, ao ser. Joe Dispenza afirma que todos têm a maquinaria biológica e neurológica necessária para criar mudanças significativas. No entanto, muitas pessoas absorvem esse conhecimento apenas no nível filosófico, sem colocá-lo em prática. Algumas até vivenciam uma transformação pontual e passam a se identificar com essa única experiência. Mas os verdadeiros líderes são aqueles que incorporam e naturalizam esse novo estado de ser. Eles não precisam pensar sobre liderança ou sucesso, pois se tornam a própria liderança, o próprio sucesso. Isso passa a fazer parte de quem são. Ele compartilha que suas pesquisas, conduzidas com empresas como Sony, Cisco, Coca-Cola, Pepsi e outras ao redor do mundo, mostram que quando as pessoas recebem informações e as repetem, estão literalmente fixando esse conhecimento no cérebro. Ao aprenderem como aplicar corretamente essas informações, começam a experimentar transformações reais. Essas mudanças não geram sentimentos de indignidade ou desconforto. Ao contrário, abrem o coração, despertam alegria e gratidão, e fazem com que as pessoas se sintam diferentes. Esse estado emocional elevado, combinado com conhecimento contínuo, impulsiona a evolução. Dr. Joe destaca que pensar da mesma forma leva às mesmas escolhas, que resultam nos mesmos comportamentos, experiências e emoções, mantendo o indivíduo preso ao seu antigo eu. Para mudar, é necessário pensar de maneira diferente, fazer novas escolhas, adotar novos comportamentos e, assim, criar experiências inéditas que gerem emoções inspiradoras. Isso é o que inicia um processo evolutivo. Segundo ele, a personalidade de uma pessoa, definida por seus pensamentos, comportamentos e sentimentos, é responsável por criar sua realidade pessoal. Se essa personalidade não muda, a realidade também permanece a mesma. Por isso, para construir um novo futuro, é preciso literalmente tornar-se outra pessoa. A travessia do rio da mudança, do antigo para o novo eu, exige entrar no desconhecido, o que pode ser desconfortável, pois implica deixar para trás emoções como culpa e indignidade. Muitas pessoas desejam riqueza, sucesso ou cura, mas carregam sentimentos opostos como carência ou indignidade, o que, segundo Dispenza, representa uma incoerência entre mente e corpo. Seu trabalho mostra que é possível recondicionar o corpo a uma nova mente, e quando isso acontece, as pessoas começam a criar mudanças poderosas em suas vidas. Ele também aborda a neurociência da cultura, explicando que todos os seres humanos compartilham uma estrutura cerebral comum, o que ele chama de traços universais. Isso nos leva a sorrir, chorar, falar e agir de forma semelhante. No entanto, a forma como cada cérebro se conecta é única, moldada pelas experiências individuais, o que forma nossa identidade.
Quando indivíduos compartilham experiências, especialmente em relacionamentos, seus cérebros tornam-se semelhantes, o que fortalece vínculos emocionais e culturais. A cultura, de acordo com Dispenza, é o ponto de união entre os traços universais e individuais. Ela é formada pelo ambiente onde uma pessoa vive e trabalha, incluindo pessoas, objetos, lugares e até animais de estimação. Assim, diferentes ambientes geram diferentes culturas. Por exemplo, a cultura do México é distinta da Mongólia, pois cada uma se desenvolveu em contextos únicos de sobrevivência, tradições e valores. Grande parte das culturas é moldada pelo que funcionou no passado. Isso cria um dilema: ou se perpetua uma cultura baseada em passado e presente, ou se cria uma nova cultura com base numa visão clara de futuro. Segundo Joe, a transformação cultural começa com intenção clara e emoção elevada. Quando alguém sente, com inspiração e alegria, uma visão clara de futuro, torna-se empoderado. Mas o materialista, que espera primeiro ter riqueza ou sucesso para então se sentir abundante ou realizado, está preso ao passado. Dispenza ensina que, ao cultivar emoções do futuro no presente, como gratidão, abundância, confiança e empoderamento, a biologia do corpo muda. Isso inverte o modelo tradicional, que espera que algo externo mude como a pessoa se sente. No novo modelo, é o estado interno que causa novos efeitos externos. Ele afirma que é necessário sentir gratidão diariamente para que novas experiências surjam, e não o contrário. Pessoas que mudaram o mundo, como Martin Luther King, tinham uma visão do futuro que transformou culturas. Elas conseguiram inspirar outras pessoas a sair da inércia e agir. Todos compartilhamos, em essência, o mesmo cérebro que essas grandes lideranças. Dispenza reforça que a maioria das pessoas vive presa a emoções familiares do passado e, por isso, não consegue criar um novo futuro. Ele acredita que o maior trabalho de transformação é levar alguém além do seu velho eu. A forma mais elevada de motivação, segundo suas pesquisas, é a motivação por propósito, quando alguém tem uma missão ou dever maior que si mesmo. Um exemplo é Elon Musk, que sonhou em mudar o mundo com carros elétricos e persistiu apesar das dificuldades. Dispenza conta que, quando a Tesla criou um carro elétrico com desempenho superior aos veículos a gasolina, isso representou a realização de uma visão de futuro. Ele descreve diferentes níveis de motivação: mais alta, motivação por propósito, visão maior que si mesmo. Alta, motivação por convicção pessoal, compromisso com a própria palavra. Moderada, motivação ética ou moral, baseada em certo e errado, pode ser instável. Baixa, motivação centrada no ego, busca por aclamação e reconhecimento. Mais baixa, motivação pelo dinheiro, egoísmo e foco apenas em ganhos pessoais. Pessoas com propósito, convicções e ética acabam atraindo reconhecimento e prosperidade de forma natural, o que ele chama de afluência. Afluir significa que tudo flui em direção à pessoa, sem esforço. Riqueza, nesse sentido, é um reflexo do estado de ser. Para concretizar possibilidades, Dispenza afirma que é necessário alinhar metas com o propósito. Ele dá o exemplo de alguém que sai de Los Angeles rumo ao leste com metas claras, passar por cidades como Arizona, Novo México, Texas, até chegar à Geórgia. Cada etapa indica que a pessoa está no caminho certo. O mesmo vale para metas de saúde, relacionamentos, negócios ou aprendizado. Todas precisam estar alinhadas à direção maior do propósito. Por fim, ele apresenta a fórmula da excelência individual, composta por propósito claro, competência, fazer algo com excelência, responsabilidade, cumprir o que foi prometido. Ao combinar esses três elementos, cria-se uma cultura saudável, seja dentro de uma equipe ou na sociedade. Para Joe Dispenza, esse é o caminho para transformar pessoas e culturas, e essa sua motivação diária. Joe Dispenza afirma que, quando duas pessoas compartilham o mesmo propósito, como mudar o mundo, por exemplo, elas naturalmente se movem na mesma direção. Esse alinhamento começa a gerar algo invisível, porém poderoso: a confiança. Se ambos forem competentes e responsáveis em suas jornadas, surge uma confiança coletiva, a base de uma comunidade forte. Segundo Dispenza, uma das maiores dificuldades de empresas que almejam entrar na Fortune 100 é justamente a ausência dessa confiança. Muitas pessoas nessas organizações são excessivamente competitivas, emocionalmente reativas, não colaboram bem, e isso sabota a construção de uma cultura sólida. Sem propósito claro e visão compartilhada, tudo se desintegra. E o que nos faz perder esse propósito? O estresse. Ele explica que, ao perceber uma ameaça, como um leão, por exemplo, o corpo ativa seu sistema primitivo de luta ou fuga, mobilizando energia para enfrentar ou escapar do perigo.
Embora útil em situações reais de risco, esse mecanismo se torna um problema quando é ativado por situações do cotidiano, como um desentendimento com alguém ou uma notícia desagradável. O corpo humano é capaz de retornar ao equilíbrio após estresses breves. Uma zebra, por exemplo, volta a pastar logo após fugir de um leão. Já os seres humanos, afirma Dispenza, podem ativar esse estado de alerta apenas com o pensamento, ao imaginar contas vencidas, problemas no trabalho ou no relacionamento. E quando esse estresse se torna crônico, ele destrói o equilíbrio interno e abre caminho para doenças. Estudos mostram que cerca de 70% das pessoas vivem nesse estado de estresse constante. E nesse estado, não há espaço para criar, para definir uma visão de futuro ou para se interiorizar. A atenção está voltada ao mundo externo, às ameaças, ao passado. As emoções permanecem presas à experiência vivida e, com o tempo, tornam-se traços de personalidade. Estou de mau humor, sou ansioso, tenho temperamento difícil. Dispenza explica que essas emoções vêm dos hormônios do estresse, como medo, raiva, ansiedade, insegurança, culpa, tristeza. O problema é que essas substâncias químicas podem ser viciantes, e as pessoas passam a buscar situações e pensamentos que as façam senti-las. Por isso a mudança é tão desafiadora. A pessoa acaba viciada nos próprios pensamentos. Viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. Nesse estado, o corpo entra em catabolismo, quebra de tecidos, a imunidade cai, a regeneração para. Sob estresse, as pessoas tornam-se egoístas, focadas apenas em si mesmas, uma estratégia de controle eficaz para manipular uma população. Nessa condição, o foco mental se estreita, corpo, ambiente e tempo se tornam prioridade. A pessoa pensa apenas em si mesma, no lugar onde está e no quanto tempo corre contra ela. Ela se desconecta da visão do futuro. E ao se concentrar repetidamente em seus problemas, reforça os mesmos circuitos cerebrais e se sente separada das possibilidades. Tudo passa a ser definido pelos sentidos, pela lógica de causa e efeito, sem espaço para criação. Dispenza e sua equipe mediram isso milhares de vezes. Quando as pessoas estão impacientes ou frustradas, seu cérebro entra em desequilíbrio, e o coração também. Mas quando sentem emoções como amor e gratidão, cérebro e coração entram em coerência, um estado ideal para criar. Pessoas presas ao conhecido têm medo do desconhecido e, por isso, se fecham à mudança. Mas, para Dispenza, o divino em nós é justamente a capacidade criativa, e é nesse estado que o corpo se cura, se regenera e volta à homeostase. Emoções elevadas como alegria, amor e confiança geram mais de 1000 compostos que fortalecem o sistema imune. Enquanto os hormônios do estresse duram de 90 segundos a 2 minutos, esses químicos curativos têm efeitos duradouros. Dispenza diz que, se você não consegue parar de sentir raiva ou tristeza mesmo após esse tempo, está apenas alimentando o vício emocional. Ele costumava dizer a seus filhos: se você está bravo por mais de 2 minutos, está fingindo. No estado criativo, a pessoa se esquece do corpo, do tempo, das pessoas, e se conecta profundamente com sua visão. Criação, para ele, é esse estado de esquecimento do eu, de expansão além do ego. Nessa condição, a pessoa vai do foco limitado à expansão de possibilidades, sente-se conectada a algo maior e para de viver como vítima das circunstâncias. Se a realidade cria sua personalidade, você é uma vítima. Mas se sua personalidade cria a realidade, você é um criador. Para ilustrar, ele diz que se seu destino é ir para o leste, mas você se desvia para Phoenix, Montana, Miami ou Boston, você perdeu a visão. Isso significa que um pensamento gerou uma escolha, que gerou um comportamento, que criou uma experiência e um sentimento. E, com isso, você abandonou sua visão e voltou ao antigo eu. Mesmo dizendo quero ser saudável, suas ações não refletem essa intenção. Aprender, segundo ele, é criar novas conexões neurais. O cérebro possui cerca de 100 bilhões de neurônios, cada um com milhares de conexões. Quando aprendemos algo novo, essas conexões se formam, criando redes neurais, que, com repetição, tornam-se programas automáticos. Há redes neurais para tudo: falar, andar, escovar os dentes. E o pensamento é um impulso elétrico gerado por esses circuitos, mais intensos, inclusive, que os de todos os celulares do mundo juntos. Para Dispenza, isso prova que estamos conectados a um campo maior de inteligência. E, para transformar a si mesmo, é preciso entender essas informações e aplicá-las. Conhecimento é poder, mas autoconhecimento é libertação. Vivemos um momento de ruptura, velhos modelos estão colapsando e novos precisam ser criados. A inovação e a criação são o caminho. Ele encerra com a citação de Buckminster Fuller:
Para mudar uma cultura, não tente consertar o que está quebrado. Crie algo novo, e as pessoas abandonarão o antigo. Estamos na era da informação, e hoje, a ignorância é uma escolha. Dispenza encoraja, aprenda, estude, mude, aplique e enfrente seus desafios com uma mente elevada. Se sua visão de futuro for clara e estiver viva em seu coração, ela o encontrará. E nesse momento, você estará dando permissão para que os outros te sigam, não apenas pelas palavras, mas por estar vivendo isso. Joe Dispenza relata que passou 3 horas por dia mergulhado em si mesmo, durante 6 semanas. Nesse período, aprendeu a manter o foco e atravessar todo o seu processo interno sem se distrair. Ele entendeu que essa inteligência, essa consciência, possuía percepção, e perceber era prestar atenção. Então, passou a prestar atenção em seus próprios pensamentos, como se alguém estivesse ali observando, totalmente presente. Ele sabia que precisava reconstruir sua coluna, mas como ainda não tinha um projeto mental claro, cada vez que perdia o foco, precisava recomeçar. No fim das 6 semanas, algo começou a mudar. Seu corpo respondeu de forma acelerada, a dor desapareceu, a dormência começou a sumir e ele passou a sentir alegria, como se estivesse voltando à vida. A convicção e o entusiasmo aumentaram. Em 10 semanas, estava de pé novamente. Na semana 12, já havia voltado a treinar. Durante esse período, chegaram a engessá-lo da cintura até o queixo. Ele colocou o gesso por 5 minutos e o jogou fora. Numa das noites solitárias em que não conseguia dormir, fez um acordo com aquela inteligência. Disse que, se voltasse a andar, dedicaria sua vida a estudar a conexão entre mente e corpo e o poder da mente. Desde 1986, tem cumprido esse compromisso. Dispenza começou a estudar casos de remissão espontânea e o que levava essas pessoas à cura. Voltou a estudar, concluiu outro diploma e passou a ensinar outras pessoas a acessar esse mesmo potencial. Em dado momento, foi abordado por um homem envolvido na criação do filme What the Bleep Do We Know, que o convidou para participar da produção. Após o filme, 2 perguntas tornaram-se comuns. Como você faz isso? E se minha personalidade cria minha realidade pessoal, por que é tão difícil mudar? Foram essas questões que o levaram a criar workshops voltados para a transformação pessoal. No começo, os resultados eram escassos. Mas 10 anos depois, passaram a medir pessoas que estavam realizando feitos incomuns, curas de doenças, mudanças de vida e transformações profundas. Joe conta que acabou de voltar de Los Cabos, onde presenciou o extraordinário acontecendo. Pessoas comuns estavam fazendo o incomum. Ele reforça: não é preciso ser monge, freira, acadêmico ou estudioso. É chegada a hora de pessoas comuns acessarem o extraordinário. Nos últimos 3 anos, ele e sua equipe fizeram história científica, estudos que dificilmente serão publicados nas tradicionais revistas de neurociência, mas que mostram pessoas comuns fazendo o incomum. Por isso, quando lhe perguntam se a mudança é possível, ele afirma sem hesitar. Em seu livro mais recente, Dispenza destaca o poder do efeito placebo. Quando alguém recebe uma pílula de açúcar e acredita que está tomando algo real, o corpo passa a produzir substâncias químicas correspondentes. A cura ocorre não pela substância, mas pela capacidade inata do corpo de responder à crença. Ele questiona: precisamos mesmo de algo externo para mudar? Ou podemos ensinar as pessoas a usar o placebo de forma consciente, acreditando em uma possibilidade interna e revisitando o desconhecido até torná-lo conhecido? Estudos mostram que 81% das pessoas com depressão podem ser curadas por placebo. Isso significa que o corpo é capaz de produzir seus próprios antidepressivos. Para Joe, está na hora de as pessoas retomarem o seu poder e despertarem. Sua paixão é a transformação. Não há de elites, mas há de pessoas comuns. Ele alerta que o medo e a crença na doença, como no caso de vacinas motivadas pelo medo do vírus, podem se tornar um nocebo, a crença de que algo negativo vai acontecer. Isso é programação. Quando as pessoas se libertam dessa ilusão e recuperam seu poder, tornam-se incontroláveis. Dispenza defende que o verdadeiro despertar ocorre quando alguém acredita mais em si mesmo do que em qualquer outra coisa. E é para lá que ele acredita que estamos indo como sociedade. Quando questionado sobre planejamento, ele sugere um novo modo de começar o dia. Em vez de correr para o celular e se perder nas redes sociais, ele propõe que a pessoa se pergunte: como posso me expressar melhor para o mundo hoje? Ou como posso me guiar por essa visão e tornar meus pensamentos inconscientes conscientes? Ele ensina que reclamar, sentir culpa, autopiedade ou julgar são vestígios do velho eu. Meditação, para ele,
é literalmente familiarizar-se com esses padrões, torná-los conscientes e abandoná-los. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo da transformação. Planejar o comportamento, ensaiar mentalmente o que se quer viver, ativa circuitos cerebrais como se a experiência já tivesse ocorrido. Isso prepara o cérebro para o futuro e não para o passado. Ao combinar uma intenção clara com uma emoção elevada, o corpo muda biologicamente, pois neurônios que disparam juntos se conectam. Se alguém sai de uma meditação sentindo-se diferente, com mais alegria, gratidão, inspiração, e mantém esse estado durante o dia, estará cultivando um novo modo de ser. E se repetir isso diariamente, algo incomum inevitavelmente acontecerá, afirma ele. É uma lei. Quem vive no estado do ser encontrará novas oportunidades. Ao ser perguntado sobre como dar um salto quântico, Joe simplifica. A física quântica mostra que mente e matéria estão tão ligadas que não podem ser separadas. No mundo da física newtoniana, previsível e linear, tudo depende de cálculos e lógica. Já o modelo quântico é o modelo do imprevisível, da incerteza, do agora. Ele explica que, quando os físicos observam partículas subatômicas, como elétrons, estas mudam de comportamento. Passam de onda de possibilidade a partícula, só porque foram observadas. Isso é o efeito do observador. A mente afeta a matéria. Joe argumenta que, se repetimos sempre os mesmos comportamentos, estamos presos ao mundo previsível. Ensinar as pessoas a viver o momento presente é o que abre as possibilidades. Ele fala ainda sobre o campo de energia que envolve o corpo humano. Sob estresse, esse campo encolhe e viramos mais matéria do que energia. Nesse estado, as pessoas tentam controlar, manipular e prever, pois acham que essa é a única forma de conseguir o que querem. Mas no modelo quântico, quando estamos verdadeiramente presentes, podemos transcender o corpo, o ambiente e o tempo. Tornamo-nos ninguém, em lugar nenhum, sem identidade, apenas consciência pura. Quando as pessoas abrem o coração e mantêm emoções elevadas, o campo magnético do corpo se expande. A intenção é a informação que carregamos e a emoção é a carga. Ao unir intenção clara e emoção elevada, é possível influenciar a matéria. Dispenza compartilha um experimento com frascos de DNA. Quando as pessoas apenas visualizaram a mudança do DNA, nada aconteceu. Quando sentiram apenas emoções elevadas, também não houve efeito. Mas quando combinaram uma visualização clara com um sentimento de gratidão como se aquilo já tivesse acontecido, o DNA reagiu e se desenrolou em 25%, à distância. Isso, segundo ele, mostra que o pensamento envia o sinal e o sentimento atrai a experiência de volta. Por isso, quem vive na vitimização emite uma assinatura que atrai mais sofrimento. Ele conclui que, quando as pessoas aprendem a abandonar emoções como culpa e vergonha, e criam coerência entre coração e cérebro, produzem um milagre. Isso exige treino, prática e novas informações. Em Los Cabos, ele presenciou esse fenômeno acontecendo com centenas de pessoas. Dispenza acredita que, assim como uma infecção pode ser contagiosa, o bem-estar também pode ser. Quando pessoas com intenção clara e emoção elevada se reúnem, é possível medir a energia do ambiente e notar algo extraordinário. Em seu último evento, ele afirma que as medições nunca tinham sido tão intensas. Para ele, tudo é uma questão de energia. Onde está sua atenção, está sua energia. Se sua atenção está no passado ou no futuro previsível, você tira energia do presente e fica sem combustível para criar. Mas quando deixa para trás a identidade do passado e se conecta com o agora, entra no campo quântico, não como alguém, mas como ninguém. E é nesse estado que se começa a acessar o direito inato de criar experiências extraordinárias. Se você chegou até aqui, parabéns por dedicar esse tempo a si mesmo. As palavras do Dr. Joe Dispenza nos lembram do imenso poder que temos de transformar nossa realidade quando alinhamos mente, corpo e coração. Agora que você conheceu um pouco mais sobre os ensinamentos dessa palestra incrível na Cidade do México, que tal colocar esse conhecimento em prática? Lembre-se, pessoas comuns são totalmente capazes de realizar o incomum. Tudo começa com a decisão de mudar, e com a prática diária dessa nova forma de ser. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!